novo, vida nova, tô até de branco aqui em sua homenagem, em nossa homenagem, para que 2026 chegue com tudo. A grande questão é, de novo esse papinho, ano novo, vida nova. Só é novo se você mudar, só vai ser novo se você fizer diferente, obviamente. Por isso nesse vídeo eu separei 6 dicas, 6 comportamentos, 6 ideias para você começar a implementar no ano de 2026, nesse próximo ano. Você pode começar agora. Na hora que você estiver vendo esse vídeo, acabou o vídeo, já começa. Mas eu quero que você aproveite esse momento de vida nova, de ano novo, para realmente colocar em prática coisas novas. Então vamos lá, vamos pro vídeo, já segue aqui, curte, comenta, compartilha, vamos nessa. Seguinte, eu poderia começar o vídeo para você aqui falando, comece a estudar, ou estude mais, leia mais, pratique atividade física, mas isso é básico. Isso é meio básico já. Se você não faz, comece a fazer. Atividade física, leitura, estudo. O que eu quero trazer para você aqui são dicas um pouco diferentes, mas que vão fazer total sentido para a sua jornada. A primeira dica, e a dica que pode mudar a forma como você percebe a sua vida ou situações da sua vida, é simplesmente começar a praticar uma coisa nova todo mês. Começa, pega alguma coisa que você gosta. Deixa eu estudar um pouco sobre isso, deixa eu começar a praticar. Ou pesquisa alguma coisa diferente que você acha interessante, mas nunca se aprofundou no assunto. E começa a estudar isso. Começa a praticar, começa a ver um vídeo na internet. Sabe por quê? Porque tem uma coisa muito interessante que eu falo em sala de aula para os meus alunos direto. Repertório. Você precisa encontrar uma fonte de repertório. E você não vai encontrar essa fonte de repertório sem fazer nada, sentado, vendo as mesmas coisas sempre do mesmo jeito. Você precisa colocar lentes diferentes na sua vida. Sabe, quando você entrou na faculdade, que você começou a fazer um curso, e aí nesse curso, quando você saía da sala de aula e ia para a vida, você enxergava, parece que a vida olhando com a lente daquele curso. Por exemplo, eu fiz administração. Quando eu ia na rua, eu olhava as placas, eu via a galera, ele está trabalhando o marketing dele. Olha só, tem a logística aqui de entrega. Então eu quero que você também faça isso, só que com essa nova habilidade que você vai aprender, com essa nova coisa que você vai se interessar. Tudo isso ajuda a aprimorar a sua curiosidade, ajuda a aumentar o seu repertório e ajuda a fazer com que você enxergue para a vida de uma forma diferente, fazendo com que você consiga criar novas conexões, te tornando mais criativo, te tornando uma pessoa mais interessante também e fazendo com que na hora que você se comunique, você tenha muito mais bagagem, você tenha muito mais algo a falar. Tudo isso vai ajudar a fazer com que você cresça mais rápido. Por quê? Porque você não precisa só de informação. Na verdade, você tem informação disponível. ChatGPT, Google, YouTube, aqui ó, tem informação pra caramba. O que você precisa no final das contas é pegar essas informações e implementar. Começar a fazer, começar a praticar. Então, essa dica eu tenho certeza que vai mudar o seu 2026 se você praticar uma coisa nova por mês. A dica número 2 é uma dica muito importante. Se você não faz isso, começa pra ontem, que é desenvolva o seu marketing pessoal, exatamente. Começa a pensar em você como sendo um negócio. Começa a pensar em você como branding, como marketing, como sendo uma pessoa que a partir do que você fala, a partir do que você faz, a partir do como você se porta, a partir do que você gosta ou você não gosta, de como você se comunica ou não, você se posiciona na mente das pessoas. Quando eu tenho claro o meu objetivo do futuro, eu tenho que analisar para mim, eu tenho que analisar em mim, se o que eu estou querendo para o meu futuro está fazendo sentido com o que eu faço hoje e como eu estou me posicionando hoje para alcançar isso que eu quero. Você entende como isso é importante? Não adianta, eu quero me tornar um empresário gigantesco, um empresário faturando milhões e tudo mais, se quando você olha para si mesmo, você está com comportamentos, você tem atitudes, você tem pensamentos e você não consegue agir de forma congruente para que hoje você já tenha comportamentos que pelo menos comecem a perseguir quem você quer ser. Entende isso? E a forma mais fácil de fazer é, olha para o mercado, olha para as pessoas que você admira, como elas se posicionam, como elas falam, como elas se vestem, como elas se portam, o que elas estudam, quais são as dicas que elas dão de vida para chegar no lugar que elas chegaram.
Quando eu paro para olhar para mim mesmo como não só uma pessoa normal, que estou vivendo a minha vida do jeito que eu quero, de qualquer jeito, mas começo a olhar com intencionalidade para como eu quero me posicionar na cabeça das pessoas, para que elas me vejam da forma como eu quero que elas me vejam, assim eu saio desse automático e começo a refletir, começo a pensar e olhar para mim mesmo e falar, talvez isso aqui deva mudar. Talvez eu possa fazer de outro jeito. Por quê? Porque tem um objetivo maior lá na frente que eu quero alcançar. E isso, quando você fizer, quando você tiver essa virada de chave, quando você conseguir enxergar em si mesmo essas mudanças e esses posicionamentos, uma coisa vai ficar muito clara: evolução. Evolução. E eu tenho certeza que você busca essa evolução. Só que a gente busca evolução sem ter um norte, sem saber o que fazer. E o marketing pessoal, ele não é baboseira. Marketing pessoal, ele é muito importante. É só você olhar para fora. As empresas hoje em dia estão investindo cada vez mais nos seus CEOs, nos seus sócios, para que eles sejam a cara da empresa, para que eles representem a empresa. Porque as pessoas se conectam com pessoas, não se conectam só com marcas. As pessoas que estão por trás da marca. Você, para o seu negócio, para o seu crescimento profissional, qual é a marca que você está deixando? Qual é a marca que você está deixando nas pessoas? Você tem controle sobre isso? Não tem? Se você começar a ter, você vai alcançar seus objetivos profissionais e pessoais também de forma muito mais rápida. Já a dica número 3 é para você parar de planejar demais. Pois é, eu tô falando com propriedade porque eu sempre fui uma pessoa do planejamento. Sempre gostei de falar muito de planejamento, sempre gostei de contar ideias, de vender ideias para outras pessoas e sempre escutei, nossa, que legal, Vitor, essa ideia faz muito sentido. Pô, genial, faz isso acontecer, pô, que legal. Ou eu falar para outras pessoas também, pô, que legal essa ideia e ficar confabulando bastante, achando muito legal e olhando para o futuro, imaginando tudo aquilo. O que eu executei? Pouquíssimo. Quando eu comecei a perceber que eu executava pouco do que eu imaginava e via outras pessoas que executavam mais do que eu, muitas vezes conseguindo chegar nos lugares que eu queria, muitas vezes desenvolvendo as ideias que eu já tive, eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? Eu tenho ideias tão geniais, eu tenho ideias incríveis, as pessoas falam que eu tenho um potencial enorme, mas eu não tirava do papel. E eu quero que você comece a tirar do papel. Para de olhar muito lá na frente. Tem um objetivo de 5 anos, de 10 anos, mas também tem objetivos de 2, de 1, de 6 meses, de 2 meses, de 1 mês. E começa a tirar do papel toda essa ideia, tudo que você deixa no ar, tudo que você pensa e que você acredita que faz sentido. Pega isso e traz para a terra e começa a implementar. Porque assim você ganha repertório, assim você consegue validar o que você estava imaginando. E aí fica muito mais fácil de executar cada vez mais coisas. O problema é que a gente fica muito preso, e querendo ou não, essa ideia do planejamento, ela é até prazerosa, gera dopamina para o cérebro, ficar planejando, imaginando o futuro. Mas não adianta de nada uma ideia se você não consegue implementar. Por isso eu quero que você implemente esse ano. Começa a colocar objetivos menores, para de olhar muito lá para frente, como eu comentei, e começa a olhar para os objetivos mais fáceis de tatear, as frutas baixas. Você não precisa escalar a árvore para pegar a última fruta toda vez. Não, olha as frutas mais baixas. O que você consegue fazer de pequeno? Com começo, com passo inicial, para que você já colha um feedback, você avalie o que você fez, se deu certo, se não deu, se precisa corrigir, se não precisa corrigir. E aí você vai observar também que no mundo das ideias tudo é lindo, tudo é fácil, tudo é incrível e tudo é simples de ser feito. Só que quando vai para a prática a gente observa que não é muito assim. Então eu quero que você comece a colocar em prática, mais do que ficar planejando. Planejar é essencial. Planejar é muito importante, porque se você faz uma coisa sem planejar, o que vai acontecer no final do dia é que a probabilidade de dar errado é maior. Só que também se você só planeja e não executa, tenho certeza que não vai dar certo. Então eu quero que você planeje qual o próximo passo e execute. Depois você planeja o próximo passo e executa. E depois você vai corrigindo essa rota, vai vendo se você está no caminho que você quer. Só não fica estagnado, sonhando demais. A dica número 4, ela vai especialmente para as pessoas que têm dificuldade de falar não, para as pessoas que
têm a necessidade de agradar os outros, para as pessoas que têm dificuldade de olhar para si e pouco para os outros. Comece a se valorizar mais. Essa é a dica número 4, esse é o comportamento número 4. Sabe por que você não realiza seus objetivos? Sabe por quê? Você não realiza os seus objetivos porque eles são para você. Se fosse tarefa para os outros, você corria para entregar no prazo. Virava a noite para entregar no prazo. Quando eu escutei essa frase, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu faço tudo para os outros e quase nada para mim. Eu me dedico muito para os outros e me dedico pouquíssimo para o que eu acredito, para os meus sonhos. Por que eu faço isso? Qual é o sentido disso? Foi aí que eu decidi mudar. Não, eu não vou priorizar os outros, eu vou priorizar a mim mesmo, o que eu quero. No primeiro momento é difícil. Você precisa falar alguns nãos que você não estava acostumado a falar. Você começa a ter que mudar algum certo tipo de comportamento que você tinha em alguns ambientes. As pessoas começam, no primeiro momento, a te ver de forma diferente, porque elas estavam acostumadas a você fazendo tudo para elas o tempo todo. Mas é necessário, porque você está se priorizando, porque você está se valorizando, porque você tem clareza dos seus objetivos e de quem você quer ser. Muitas vezes eu vejo os alunos em sala de aula pegando a sanidade mental deles e entregando na mão de outra pessoa. Então, toma aqui minha sanidade mental, faz o que você quiser. Por quê? Porque eu não tenho controle. Eu fico pensando demais no que os outros vão pensar. Eu fico pensando demais se as pessoas estão gostando ou não. Tem uma palavrinha mágica que começa com F, termina com A, tem um tracinho, SE. Se você pegou, você pegou. Essa palavra é mágica. Porque quando eu comecei a falar, cara, deixa eu olhar para mim mesmo e deixa eu entender o que para mim é importante e não o que é para os outros. A vida não é sobre você e só você. Mas enquanto você não consegue se desenvolver, enquanto você não consegue se tornar uma pessoa melhor, você não consegue ajudar os outros verdadeiramente. Sabe aquela ideia de colocar a máscara primeiro em si para depois colocar nos outros? É isso que eu quero que você faça. Se desenvolva fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu quero que você... Vitor, eu não gosto de atividade física. Cara, começa a olhar para esse lado. Vitor, tem esse lado espiritual. Começa a olhar para isso de uma forma diferente. Vitor, mas eu não gosto de... Começa aos poucos. Só começa. Pensa se você está evoluindo. Pensa se você está evoluindo de quem você era há 5, 10 anos atrás e se você evoluiu alguma coisa até hoje. Se não, isso é um indicativo de que você precisa mudar. De que você precisa se valorizar. E essa valorização só vai partir de você. Não vai partir do outro. Imagina que as pessoas vão acordar um dia, nossa, que vontade de te elogiar, que vontade de te colocar para cima, que vontade de fazer com que você alcance todos os seus objetivos. Ninguém vai acordar assim. Então começa a olhar para você de uma forma diferente e começa a se valorizar primeiro. Começa a se desenvolver primeiro. E depois eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de ajudar outras pessoas a também se desenvolverem. A dica número 5 é para você começar a meditar. A meditação mudou a minha vida. Porque meditação não é parar para ficar pensando em nada. A meditação, ela me ajudou a não ser sequestrado pelos meus pensamentos e emoções. Pois é, com a meditação diária, um pouquinho de tempo por dia, mas fazendo isso de forma frequente, eu consegui, de forma gradual, eu estou te falando isso porque você vai querer que, não, aconteça tudo rápido. Não, não é. É de forma gradual. Você começa a criar mais consciência e começa a enxergar as situações por um ângulo diferente. Você sai daqui, enxerga como se fosse de fora, e essa consciência te faz ter mais autogestão dos pensamentos e das emoções e, consequentemente, as suas ações são diferentes. Então, simples, 15 minutos, 20 minutos, 10, 5 minutos do seu dia. Só faz, de novo, só começa a fazer. De manhã,
ou de noite. Eu gosto de manhã. Começo o dia, preparo meu café, sento, coloco uma meditação, medito ali e depois sigo minha vida. Não é algo que vai ocupar muito do meu tempo, é algo que vai me agregar, porque eu consigo ficar mais centrado, eu consigo ficar mais focado, eu consigo olhar para as situações de uma forma diferente e ter mais autocontrole. Para mim, o que mais mudou foi o autocontrole. Essa capacidade de conseguir enxergar as situações de uma forma diferente. E quando você consegue fazer isso, é aí que você sai do automático. Parece que você desperta. Você começa a enxergar de uma forma diferente si mesmo e o ambiente em que você está. E aí fica muito mais fácil de ser intencional. Fica muito mais fácil de definir o que você quer e o que você não quer. Porque antes, quando você está no automático, quando você está no dia a dia vivendo ali, sem parar para pensar, sem parar para gerar esse nível de consciência, respirar de forma certa, de forma profunda, às vezes é um gatilhozinho, uma faísca que faz uma situação explodir, que faz você ter ações que posteriormente você não vai gostar, vai se sentir mal por conta disso. Então, comece a olhar para esse lado, medita e depois me conta aqui se você não mudou ou não pensamentos, comportamentos e aumentou o seu nível de consciência. E a sexta e última dica eu não podia deixar de falar, que é desenvolva a sua comunicação. Desenvolvimento da comunicação é para a vida e para o resto da vida. Mas as pessoas que têm esse poder, porque a comunicação é a habilidade mais poderosa do mundo, da história, e é que você pode desenvolver, todo mundo pode desenvolver a comunicação, vai transformar a sua vida. A comunicação vai fazer com que você acesse lugares, acesse pessoas, comece a enxergar os ambientes de uma forma diferente e assim você aumenta a probabilidade de alcançar o que você quer. Simplesmente assim. A comunicação tira esse tabu de que, não, tem pessoas que nasceram com o dom da comunicação. Sim, tem pessoas que nasceram com a comunicação melhor do que a média. Isso não quer dizer que você não pode desenvolver a sua comunicação, para que você consiga criar mais conexões com as pessoas, para que você consiga contar melhor suas histórias, para que você aumente o seu valor. A comunicação é para o resto da vida. Quando você tem uma comunicação aprimorada, você vende melhor as ideias, vende melhor produtos, vende melhor a si mesmo. A comunicação ajuda você a transmitir os seus valores para o seu filho, começa a criar melhores relacionamentos familiares em casa, com a esposa, com o marido, com os familiares também, com os amigos. No trabalho, você começa a se destacar porque você consegue falar para ser entendido. Você começa a se destacar porque você começa a olhar para outras pessoas de uma forma diferente, com mais escuta ativa, para ser mais assertivo na hora que você fala. E essas pessoas que convivem com você vão olhar para você e falar: nossa, como ele tá interessante, como ele tá vendendo melhor as ideias, como ele consegue explicar um conceito que eu não estava entendendo antes e agora eu consigo entender porque você me fez entender. Isso não tem preço, isso é ouro. Se você consegue fazer com que as pessoas entendam coisas que elas não entendiam antes, mas agora elas entendem porque você as fez entender, seu valor aumenta automaticamente. A comunicação, ela é essencial para a vida. E enquanto você não entender isso, enquanto você deixar de desenvolver essa habilidade, você diminui de uma forma absurda as chances de ter sucesso na carreira e as chances de ter sucesso na vida pessoal também. Por isso, comece a desenvolver a sua comunicação ainda esse ano de 2025. Desenvolva e potencialize em 2026, mas saiba que é para o resto da vida. Então, se você quer desenvolver a sua comunicação, me segue, porque eu dou dicas de como você pode fazer com que essa habilidade se torne algo natural na sua vida e você impacte muito mais as pessoas. Se você curtiu esse vídeo, então curte ele aqui, realmente, em algum lugar aqui. Compartilha com quem você acredita que vai também se beneficiar do conteúdo e comenta o que você achou. Até o próximo!